farol que me guia, é a luz do meu caminho. Bem-vindo à 276ª edição do programa Pedindo Luz. O tema hoje é Por que Deus matou crianças? Com isto eu quero dizer como entender na Bíblia que Deus tem ordenado genocídios. Não lemos nas suas páginas do Velho Testamento sobre os mesmos? Na Bíblia, nos livros de Josué e Juízes, vemos Deus ordenar aos israelitas para entrar em Canaã e conquistarem os vários reinos ali, destruindo tudo, incluindo animais, homens, mulheres e crianças. Os ateus gostam de dizer que por causa disto se vê que o Deus da Bíblia é imoral. Será? Antes de responder, não resistem em perguntar a quem assim argumenta qual é o seu padrão de moralidade. Digo isto porque se a pessoa é ateia, não tem nenhum padrão moral absoluto. Trata-se meramente da sua opinião, como o outro poderá ter outra opinião completamente diversa. As pessoas nem têm consciência das afirmações sem sentido que fazem, pensando estar a dizer uma grande coisa. Deveriam pensar melhor para não caírem em desatinos. Ainda assim, quem assim argumenta pode perguntar se o Deus ali apresentado é amor, como a Bíblia diz que é, uma vez que manda matar crianças. Vamos então à resposta, começando por perguntar: o Deus apresentado na Bíblia é arbitrário ou apresenta razões para julgar como julgou? Esta pergunta é muito importante e tu deves saber responder com rigor à mesma. Quero que saibas que ele apresenta razões para julgar como julgou e tem razões para isso. Deus não é como um chefe da máfia que um dia acorda mal disposto e diz: hoje quero os cananeus, os habitantes de Canaã, todos mortos. Ele teve motivos para isso. E provavelmente o principal motivo, depois de 400 anos de avisos, pois antes de o fazer está escrito que ele avisou aquela gente durante 400 anos, o principal motivo, repito, é o seguinte: os cananeus estavam a sacrificar os seus filhos ao deus pagão Moloque. Sabias disso? Pois é. Deverias ter conhecimento desta realidade, porém isto os ateus e críticos levianos, os incrédulos em geral, não dizem, omitem. Mas Deus só os julgou quando a medida dos seus pecados extravasou. Lemos em Gênesis capítulo 15, versículo 16, quando Deus esperava que eles se arrependessem. A medida da maldade dos amorreus ainda não se encheu, disse Deus. Isto mostra que Deus foi paciente durante séculos antes de o julgar. Moloque era um ídolo de metal, aquecido até ficar incandescente. E os cananeus colocavam os seus bebés nos braços dessa estátua, assistindo ao hediondo espetáculo dos seus filhos serem queimados vivos. Na verdade, Plutarco, um escritor grego que nada tem a ver com a Bíblia, escreveu que os cananeus batiam tambores de forma ensurdecedora durante aqueles sacrifícios, para que os pais, ali presentes, não ouvissem os gritos dos próprios filhos a serem sacrificados. Quando ouço alguns dizerem: se existe um Deus bom, porque Ele não impede todo o mal no mundo? Bem, eis aqui temos uma situação em que Deus viu o mal e disse: basta, Israel vai acabar com isto. É esta gente que reclama porque é que Deus não impede o mal no mundo, eu reajo. Estão a reclamar porque reclamam que Deus não impede o mal e depois reclamam quando Ele o impede. Entendam-se. É que eles próprios não se entendem consigo mesmos. Mas quero ser rigoroso na análise quanto ao que aconteceu de facto, pois aconteceram duas situações diferentes, mas em ambas as situações os argumentos ateístas caem por terra. A primeira situação é saber que quando a Bíblia diz que todos seriam destruídos, isso não significava todos realmente, literalmente. Há que desmontar objetivamente a ideia de que Deus é um monstro moral, como os seus detratores procuram apresentá-lo. Por exemplo, em Deuteronômio, no capítulo 7, onde está escrito que aquelas nações seriam completamente destruídas, o que muitos interpretam como incluindo homens, mulheres e crianças, precisa de ser entendido que isso é o que chamamos de linguagem hiperbólica, porque se continuares a ler o versículo que se segue, este diz para os israelitas, após a destruição total daqueles povos, impedirem que os filhos e filhas dos cananeus fossem dados em casamento às filhas e filhos dos israelitas, respectivamente. Como? Ouvi bem? Sim, ouviste muito bem. Se estas nações foram totalmente destruídas, pois lemos totalmente as destruirás, como é que depois se poderiam casar entre si? Eles não estariam todos mortos? O ponto é que na cultura daquele tempo, no Médio Oriente, era usado esse tipo de linguagem para enfatizar uma vitória retumbante,
não significava matar todos literalmente. É como quando hoje dizemos aniquilamos a equipa adversária. Tal não significa que essa equipa deixou de existir, mas que foi derrotada de modo retumbante. Foi o que aconteceu ali. A outra situação é a que Deus realmente disse que todos deveriam morrer, mas todos mesmo. Sim, há casos em que Deus mandou matar literalmente todos. Deus mandou Saul executar o seguinte juízo, por exemplo, sobre os amalequitas. Agora vai e ataca os amalequitas. Destrói totalmente tudo o que lhes pertence. Não lhes poupes a vida. Mata homens, mulheres, crianças e recém-nascidos, bois, ovelhas, camelos, jumentos. Lemos isto no primeiro livro de Samuel 15:3. A pergunta que agora se impõe é esta. Deus pode fazê-lo? Outra questão. Deus não é um assassino ao tirar as vidas das pessoas na terra? Quando alguém morre, Deus não está a assassinar essa pessoa? Não, absolutamente não. Deus não pode ser acusado de assassino, pois Ele é o Criador, o autor da vida, o dador da vida. Então, quando Ele tira a vida de alguém, essa decisão pertence-lhe por direito absoluto. Além disso, deves saber que Ele pode ressuscitar os que morrem. Nós não temos tal poder, mas Deus tem. Então, se Deus quiser tirar a vida de alguém, Ele pode, se tiver um motivo para isso. E Ele pode até explicar o motivo, ou não, mas Ele tem autoridade para isso. Agora, uma coisa importante que deve aqui ser referida. Se a Bíblia é verdadeira, e é, sabe que as pessoas não morrem de facto. Elas apenas mudam de lugar. Elas passam de um estado de existência para o outro, de uma vida para outra. Portanto, Deus tem o direito de levar alguém para a próxima vida. Seja essa pessoa uma criança de 2 anos, ou um idoso com 80 ou 90 anos de idade. Deus pode fazê-lo. Nós é que não podemos. Agora, mais uma coisa sobre isto. Precisamos de reconhecer que este processo ocorrido naquele tempo foi algo único e temporário. Não era este o ideal de Deus eterno, mas um meio para chegar a algo muito melhor. Deus queria levar o povo prometido, a nação de Israel, à terra prometida, para que a partir deles viesse o Messias prometido. E esse Messias seria, como será, uma bênção para todo o mundo, para todas as nações. E se ele deu 400 anos de avisos aos cananeus que praticavam aquelas atrocidades, aquelas coisas detestáveis, hediondas, abomináveis e outras, e mesmo assim eles não pararam, ninguém tem de que se queixar, muito menos eles. Não posso terminar sem dizer algo que muitos ignoram e que é de suprema importância. Vemos exemplos na Bíblia em que Deus manda matar crianças para castigar os pais, não para castigar as crianças. Sabe que a Bíblia mostra que uma criança que deixa este mundo antes de atingir a idade da razão tem a salvação eterna garantida, tem o céu garantido. Portanto, a criança nada perde. A Bíblia diz, sabe isto, o justo, ou melhor, justo é o Senhor em todos os seus caminhos e bondoso em tudo aquilo que faz. Salmo 145:17. Nenhuma criança é injustiçada. Sabe que a morte física não é o fim. Na perspectiva humana, a morte é o pior mal. Mas na perspectiva divina e eterna, Deus pode permitir a morte, inclusive a de inocentes, para propósitos que envolvem justiça, misericórdia e soberania maiores do que conseguimos entender plenamente aqui. Não tenho tempo agora para falar dessa situação nesta alocução. Sabe que Deus é justo e misericordioso. Está escrito, será que o juiz de toda a terra não faria o que é justo? Lemos em Gênesis 18:25. Sabe que Deus julga com base na luz que cada um recebeu, como lemos em Romanos 2:12. Uma criança que ainda não tem plena consciência do pecado, obviamente, não será responsabilizada como um adulto inevitavelmente será. A declaração do rei David sobre o seu filho bebé que tinha morrido foi esta. Mas agora que morreu, por que jejuaria eu? Poderei eu fazê-lo voltar? Eu irei até ele, mas ele não voltará para mim. Lemos isto no segundo livro de Samuel 12:23. Aqui David expressa a confiança de que reencontrará o seu filho falecido, o que sugere esperança na salvação da criança. Mas o Senhor Jesus Cristo valorizava e recebia as crianças. Lemos na Bíblia que ele disse, deixai vir a mim os pequeninos, não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Marcos 10:14. Cristo afirma que o reino de Deus pertence às crianças. Uma afirmação forte da sua aceitação por Deus, da sua salvação garantida. E tu? Tu que não és criança e serás responsabilizado um dia pelo teu destino eterno, já creste em Cristo como teu único e suficiente Salvador? Só esta fé nele te poderá salvar. Como diz a Bíblia em Atos 16:31, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. É o farol